Fala pessoal, o professor Ariel na área e eu estou aqui para a gente falar sobre simplificação de frações algébricas, certo? Então, quando eu falo simplificar uma fração, isso significa que eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número para obter uma fração mais simples, que no caso pode ser a fração irredutível. Lembrando que eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número diferente de zero, certo? Não faz sentido fazer essa divisão por zero. Isso significa que eu vou cancelar os fatores comuns, certo? Observe o que eu posso fazer aqui, ó. Eu tenho 15 20avos. Então, para mim fazer essa simplificação, eu tenho que lembrar o seguinte, que o 15 eu posso escrever assim, ó, 3 vezes 5. Esse 20 eu posso escrever assim, ó, 4 vezes 5. Observe que esse 5 e esse 5 são fatores comuns ao numerador e ao denominador. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 3 quartos, né? Ó, lembrando que eu vou cancelar o 5 e o 5 porque eles são fatores comuns ao numerador e ao denominador. Então, fazendo esse cancelamento aqui, eu tenho 3 quartos, certo? Nesse caso, eu tenho uma fração simples, uma fração que nós estamos acostumados a trabalhar. Agora, nesse exemplo 2, eu estou trabalhando com uma fração algébrica. Eu tenho no numerador 4x ao quadrado, aliás, 4xy ao quadrado. No denominador eu tenho 6x ao quadrado y. Observe, pessoal, que esse 4 aqui eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 2, né? Esse y eu posso escrever assim, ó, y ao quadrado fica y vezes y, né? Lembrando que quando o número está ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. O denominador eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 3, né? Que é 6, né? 2 vezes 3 é 6, né? Vezes x ao quadrado, eu posso escrever como sendo x vezes x, vezes o y, vezes o y. Podemos observar também, pessoal, que esse 2, ó, posso cancelar com esse 2, porque são fatores comuns, são fatores iguais no numerador e no denominador. Beleza? Esse x eu posso cancelar com esse, tranquilo? São fatores comuns. Já esse y eu posso cancelar com esse, restando quem? No numerador restou o 2 e o y, então vai ficar 2y. O denominador restou o 3 e o x, restando 3x. Então, 2y sobre 3x, que é a nossa fração irredutível, certo? Nosso terceiro caso aqui de simplificação de fração algébrica. Observe que eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado, dividido por x mais y. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou ter que aplicar a fatoração, né? Eu tenho a diferença entre dois quadrados, né? Lembrando que a diferença entre dois quadrados, né, eu posso escrever como sendo o produto da soma pela diferença, certo? Primeiro passo, eu tenho que retirar a raiz quadrada desse x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, mais raiz quadrada de y ao quadrado é y. Beleza. E depois repete, ó, o x, troca o sinal do meio, né? Ó, ficou menos, né? Então, a diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. E embaixo eu vou repetir o x mais y, né? Observe que esses dois termos são iguais, são fatores comuns ao numerador e ao denominador, certo? São fatores comuns ao numerador e ao denominador. Observe que, como são fatores comuns, ó, eu posso cancelar, certo? Restando o quê? Restando apenas o x menos y. Restando apenas o x menos y. Tranquilo?
Então, super tranquilo aqui a matemática. Próxima fração que nós vamos trabalhar. Eu tenho 4A mais 8A dividido para 2A. Certo? Para a gente resolver esse problema, vamos lembrar do seguinte. Eu vou ter que utilizar fatoração também. Só que nesse caso, eu vou trabalhar com fator comum em evidência, que é mais um dos casos de fatoração. Olha só, esse 4A eu posso escrever apenas como, vou deixar assim mesmo, apenas como 4A. Mas esse 8A eu posso escrever como sendo 2 vezes 4A dividido para 2A. Porém, nós podemos observar ainda, né, que eu pretendo fazer o cancelamento nesse termo aqui, ó, como eu fiz com esse. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Esse 4A, eu vou escrever assim, ó, 2 vezes 2A mais, né, esse 8A que eu escrevi como sendo 2 vezes 4A, eu posso escrever assim, ó, 2A vezes 4, né? 2A vezes 4. Observe ainda que eu posso colocar, eu vou repetir esse 2A aqui, né? Observe também, ó, que eu tenho um fator comum em evidência. Eu tenho um fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. Quem é esse fator? 2A, né? Ou seja, sobrou quem? Sobrou o 2, né? Mais o 4. Repete o 2A, né? Eu posso aplicar o cancelamento nesses dois aqui, né? Restando quem? 2 mais 4, né? Que é igual a 6, né? Lembrando, pessoal, que eu poderia ter feito essa soma aqui, ó. Poderia ter efetuado a soma aqui. 4A mais 8A dá 12, né? Mas eu preferi ir colocando o fator comum em evidência, que é para a gente utilizar o processo de fatoração, beleza? E mais um caso para a gente resolver, né? Eu tenho x ao quadrado mais 6x mais 9, dividido para 2x mais 6. Né? Observe, galerinha, que essa parte de cima representa um trinômio quadrado perfeito. Né? Então, o que é um trinômio quadrado perfeito? Né? Primeiro, para ser trinômio, deve ter 3 termos. Né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então, eu tenho x ao quadrado mais 6x mais 9. Né? Para ser um trinômio quadrado perfeito, ele tem que satisfazer 3 regras. Né? A primeira dela, o primeiro termo deve ter uma raiz quadrada exata. Beleza. Segunda regra, o último termo, que é o terceiro, deve ter uma raiz quadrada exata também. Ó. Beleza, também passou nesse teste. E o dobro do produto dessas raízes, né, deve ser igual a esse fator aqui. Ó. Então, aqui eu tenho ó, 2 vezes x dá 2x vezes 3, 6x. Tranquilo? Ou seja, para mim aplicar a fatoração aqui, ó, é a raiz quadrada do primeiro, né, ó, sinal do termo do meio, raiz quadrada do último termo, eleva ao quadrado. Beleza? Esse fator aqui, ó, eu posso observar que esse 6 eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 3, certo? Então, aqui esse 2x mais 6, eu posso olhar e ver 2x mais 2 vezes 3. E nesse caso, ó, o 2 seria o fator comum nessa soma. Ou seja, eu vou colocar o 2 em evidência, sobrando quem? Ó? O x, né? Mais o 3, né? O x mais o 3. Observe também, galerinha, que aqui eu tenho x mais 3 elevado ao quadrado. X mais 3 elevado ao quadrado. Quando eu elevo um número ao quadrado, significa que eu estou multiplicando esse número
por ele mesmo. Estou multiplicando esse número por ele mesmo. Então aqui vai ficar 2, né, que multiplica x mais 3. Né? Observe também que esse aqui, ó, é igual a esse aqui. Então, aplicando o cancelamento, nós vamos ter, ó, x mais 3 sobre 2. Né? Fazemos a simplificação e encontramos a fração irredutível. Valeu, pessoal!